Fala Minas agora vai mostrar que o mês de maio ele tem um significado especial para o setor de transportes, viu? Maio é considerado o mês mundial de conscientização sobre a segurança no trânsito. No Brasil, os números de acidentes nas nossas estradas são cada vez mais alarmantes. Para se ter uma ideia, somente entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano de 2024, 687 acidentes aconteceram nas rodovias que cortam o país. Muitos desses acidentes foram causados por excesso de velocidade, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Na busca para melhorar esses números, empresas, órgãos e entidades utilizam o Maio Amarelo para alertar a sociedade sobre os perigos da condução perigosa e sempre, gente, incentivar práticas de segurança tanto para motoristas quanto para passageiros e pedestres. No Brasil, a iniciativa conta com a adesão e o protagonismo de órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Um desses órgãos é a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, o Maio Amarelo envolve todas as 27 superintendências e mais de 150 delegacias. E é por isso que convidamos o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, João Eustáquio Ramos, que é especialista em educação para o trânsito. Ele que é chefe substituto do Grupo de Educação para o Trânsito da Superintendência da PRF em Minas Gerais. O inspetor João Ramos, vai falar para a gente sobre a importância do Maio Amarelo e quais ações de prevenção aos acidentes acontecem durante esse mês. Boa tarde, inspetor, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Lúcia, pelo carinho, pelo recado pela minha mãe, E é muito importante para nós o Maio Amarelo, principalmente para nós profissionais das rodovias que vivemos aí com esses números alarmantes de trânsito e isso nos choca bastante. A gente gosta de estar participando, de ter essa oportunidade de falar e buscando sensibilizar todos os brasileiros para a questão do trânsito. As ações em todo o país, em específico aqui em Minas Gerais, começaram na última semana, no dia 1º de maio, vocês já deram início. Quais são algumas dessas ações? Olha, eu inclusive estava em Belo Horizonte, nas imagens que aparecem agora, foi uma ação chamada Cinema Rodoviário, desenvolvida na região de Contagem, realmente na BR-040. Então, o cinema rodoviário é uma das ações da Polícia Rodoviária Federal. A gente faz abordagem a alguns veículos, no caso motocicleta, porque lá é um trecho bastante crítico. 70% dos acidentes graves nesse trecho da BR-040 envolve motociclistas. Então, a gente exibe alguns vídeos tentando mostrar, realmente sensibilizar, até mesmo chocar esse motociclista para que ele tenha noção dos riscos e, acima de tudo, que transformem suas atitudes. No caso do sul de Minas, para nós que atuamos na rodovia Fernão Dias, o foco principal são os caminhões, porque nós temos muitos acidentes no trecho entre Cambuí e Extrema, um dos trechos mais críticos da rodovia, e o acidente com o caminhão traz grandes transtornos, bloqueio de rodovia, saque de carga, novos acidentes. Então o trabalho na nossa região é focado nos caminhoneiros. Quando a gente fala de transporte de carga, acidente com transporte de carga, você citou um dos exemplos aí, que é crime, que é o saque dessa carga, Aconteceu um acidente com um caminhão com carga, eu estou vindo atrás, alguns carros atrás, qual que é a medida de segurança que a PRF recomenda? Olha, a primeira aqui é acionar a concessionária ou a Polícia Rodoviária Federal através do 191. Se você não pode ajudar de alguma forma, que você saia do local, porque se você ficar parado, há risco de engavetamento. A exemplo que a gente teve alguns dias atrás, com um veículo tombou-se uma pessoa e provocou sua morte. Então, fora disso é melhor, tendo condição, saia do local e aguarde a chegada das equipes especializadas para o atendimento. Em momento algum eu posso ir lá tentar pegar o que sobrou dessa carga, Não, isso é crime de furto, E são muitas ocorrências no sul de Minas, com várias prisões executadas pela Polícia Rodoviária Federal e um combate em loco em ação integrada, envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. É um crime que traz grande prejuízo à circulação na rodovia e risco de novos acidentes. E qual aí, que é a importância dessas empresas que trabalham especificamente, com transporte, eu estou dizendo aí, dessas empresas que fazem transporte de carga ou que têm muitos caminhoneiros,
Qual que é a importância dessas empresas trabalharem ativamente? Claro, né, a gente está falando do maio, né, amarelo, mas a gente tem que estender o maio amarelo para os outros meses do ano. Qual que é a importância do trabalho dentro dessas empresas de transporte? Olha, as grandes empresas vêm passando por uma evolução significativa, que é muito positivo para nós. Junto com os grandes embarcadores de cargas, tem um padrão de exigência hoje, principalmente de rastreamento de veículos e a instalação de equipamentos de telemetria, que permite um acompanhamento durante toda a viagem por um gestor da frota. Então, verificar se o motorista está dormindo, se ele está com fadiga, se ele está excedendo a velocidade ou não, evoluiu muito. E também no mais, a gente intensifica as palestras nas empresas, essa orientação para os motoristas a respeito dos riscos de acidentes, né? Então, é um trabalho executado esse mês que é chamamento, acorda, porque realmente o problema é grave e afeta principalmente o profissional da estrada. Qual que é a importância dessa conscientização no trânsito, né? Olha, segundo as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, 1/3 dos acidentes estão ocorrendo por falta de atenção ou reação dos motoristas. E o outro 1/3 por ações de irresponsabilidade, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagem local proibido. Então a gente quer mostrar para o pessoal que é importante, o risco acontece com todos, os acidentes não acontecem somente com aqueles que estão em um ato de irresponsabilidade, mas pequenos atos de desatenção também podem ter consequências graves, porque o trânsito é assim. Então, a Polícia Rodoviária Federal quer, junto com os outros órgãos, né, fazer esse choque, tentar fazer o país despertar, porque a gente não consegue ter uma evolução significativa, o número de mortes é elevado, os prejuízos para a sociedade também são gigantescos, a gente precisa mudar, principalmente para nós que somos profissionais da segurança do trânsito, nós somos muito abalados com tudo que a gente vivencia no trânsito a cada dia. Quando a gente fala de falta de atenção, gente, na cidade principalmente, a gente tem costume de ver muitas pessoas mexendo ao celular, né? E essa, eu acho que pelo menos dentro da área urbana, é a maior, né? É o maior perigo que a gente tem acompanhado, é a falta de atenção pela distração no celular. Nas estradas, o inspetor, o uso do celular também tem causado acidentes? Sim, é um dos fatores, né, que contribui significativamente para o acidente de trânsito. Coloca o celular, a falta de atenção, porque a cabeça da pessoa cheia, distrai, perde o foco da viagem. E isso aí, pela velocidade que trafega na rodovia, alguns segundos de desatenção pode ter consequências muito graves, né, acabando até em mortes. Então, o celular hoje é um fator que preocupa bastante. O excesso de velocidade, mais uma vez a gente tem que falar sobre isso, né? A gente sabe que as rodovias, elas têm aí, né, o limite máximo para circular, mas a gente vê, às vezes eu tô aí viajando também, eu vejo às vezes carros muito lentos, principalmente próximos a áreas de zona rural, né, nessas cidades, aqui no sul de Minas. Isso também é um fator de risco, né? Andar abaixo do permitido. Sim, porque o veículo que segue atrás alguma distância, ele não tem noção da sua velocidade. Ele estima que você está dentro da velocidade normal da via e quando ele chega próximo, ele se surpreende, que você está praticamente parado e acontecem as colisões traseiras que tem sido uma frequente na rodovia. E, gente, não tem como a gente não falar, né, da situação lá no Rio Grande do Sul, né, dessa tragédia natural que está acontecendo lá, porque a gente tem visto que em muitas cidades, né, isso também no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina também, foram engolidas, né, pela quantidade de água da chuva, foram cobertas pelos rios, né, que transbordaram, né. O Rio Guaíba, por exemplo, lá em Porto Alegre, ele subiu 5 metros acima do que é considerado normal lá para, né, para essa região. Quais são os riscos, né, desse motorista que está nessa região ou que enfrenta, né, em dias de chuva e às vezes tem algum desmoronamento na rodovia? Quais são os riscos e qual é a medida de segurança para nesses casos? Olha, hoje a gente já tem um recurso que são os aplicativos, né, que dão dica da melhor rota, então hoje é quase que regra. Numa situação de chuva, você já verificar a melhor rota. Se deparando com a situação de chuva, nós tivemos exemplo há algum tempo em Pouso Alegre, onde parte da Fernão Dias foi alagada, alguns veículos ficaram presos dentro da inundação. Então, porque alguns motoristas cometeram o erro de avançar sobre uma área que estava alagada e ficaram presos. Então, isso não é aconselhável. Realmente, se já tem um nível de água e você desconhece a profundidade, é melhor você aguardar, ter paciência, aguardar o melhor momento e procurar um lugar mais alto.
Lembrando que a chuva também é um fator que contribui muito para o acidente, porque diminui a visibilidade, o veículo perde a aderência com a pista. Então, em caso de chuva também, sendo possível, procure um lugar mais seguro e aguarde a situação melhorar para retomar a viagem. A falta de manutenção do veículo, né? A gente vê muitos veículos aí na estrada também que estão sem condições de tráfego, né? De trafegar. Isso também é muito grave nas rodovias aqui do Brasil. Sim, é um fator que contribui bastante para os acidentes, né? E principalmente os veículos de carga, que eles rodam praticamente a semana toda, um investimento alto no veículo e a manutenção fica prejudicada. E isso é um fator de risco, principalmente numa região como o sul de Minas, que tem uma região de serra com muitas curvas. Ele é um fator que acaba contribuindo para o acidente. Nós, em parceria com a concessionária, nós desenvolvemos ações voltadas para a fiscalização do sistema de freio, para orientar e, em alguns casos, fazer uma manutenção que seja paliativa para o motorista seguir viagem com segurança. Mas, com certeza, é um fator que deve ser levado em consideração. Eu falo que, às vezes, quando a gente fala da Polícia Rodoviária Federal aqui, a gente, principalmente, né, no Balanço Geral, no Cidade Alerta, a gente sempre mostra as ações da PRF com relação à apreensão de drogas, né, em ônibus ou em veículos. Mas vocês estão vendo aí, ó, que a PRF ela não está aí só para prender, né, para ficar de olho em quem está transportando drogas, não. Eles estão ali atentos, né, principalmente para garantir a segurança e a paz do trânsito, né, para o pessoal entender que o trabalho de vocês também é esse. Sim, o principal trabalho da Polícia Rodoviária Federal é garantir, no caso nosso da Delegacia de Pouso Alegre, a fluidez da rodovia Fernão Dias, né? Garantindo para os usuários a segurança, tanto do ponto de vista viário, quanto no combate ao crime. Então, é um esforço que envolve ações as mais variadas possíveis. Além do combate ao tráfico de drogas, você tem ações voltadas para a educação, para a saúde do caminhoneiro, porque essa é a razão de ser da Polícia Rodoviária Federal. E aí você bem disse, né, que aqui na nossa região do sul de Minas, os caminhoneiros, né, circulam, né, com mais intensidade até do que vocês mostraram ali desse trabalho de ação lá em Contagem, que vocês estavam principalmente orientando, né, e parando ali os motociclistas, né? Sim. Mas a gente também tem aqui na nossa região os motociclistas e eu vejo principalmente aos fins de semana aqueles motociclistas que gostam de passear, pegar Fernão Dias e acelerar. E isso a gente sabe que não pode, né? Brincar de autopista ali é muito perigoso. Sim, nós tivemos um histórico no passado que era muito comum os rachas, uma quantidade elevada de motociclistas saíam de São Paulo e vinham almoçar em Pouso Alegre, um racha para ir, outro racha para voltar. E a Polícia Rodoviária Federal com o Ministério Público conseguiu uma ação à época que foi decisiva para coibir essa prática. Hoje a gente tem uma quantidade menor, mas ainda tem, você falou da moto também, nessas estatísticas aí, cresceu muito a presença da motocicleta, aumentou muito a venda, mais de 100% em questão de 10 anos e, consequentemente, o número de vítimas motociclistas envolvidos em acidente de trânsito também cresceu na mesma proporção. Qual que é a importância, né, do cidadão, do pessoal que está acompanhando a gente aqui agora, fazer a sua parte, né, quando sai aí para pegar alguma rodovia, principalmente, né, nas nossas áreas de cobertura, que a gente está falando para o sul de Minas, para a Zona da Mata, norte de Minas, Campo das Vertentes. Qual que é a importância, né, do cidadão que está acompanhando a gente aí de fazer a sua parte no trânsito? Você falou, Maio Amarelo, o recado é muito direto esse ano, é individual, né? A paz no trânsito começa por você. E é importante o esforço de cada um para que o somatório do conjunto a gente consiga mudar essa realidade que nós já nos acostumamos. A gente está acostumado com o acidente de trânsito, acostumado com milhares de vítimas todos os anos, mas nós estamos fora da curva. Os índices de mortalidade do país são 10 vezes maior que os países mais seguros e o cidadão precisa fazer diferença primeiro, tendo consciência que o trânsito brasileiro é violento, que ele demanda uma série de cuidados, muito foco na viagem, né? E respeito às normas de trânsito e aí numa atuação cidadã, denunciando aquelas práticas criminosas, acionando a polícia e somando os esforços para a gente possa mudar essa realidade e que hoje é uma das principais causas também de morte de crianças e adolescentes e a gente precisa ser um país diferente, a gente precisa acreditar muito que a gente pode fazer diferente. Eu acho até que já passou da hora, né, do brasileiro entender que para a gente ser bom em tudo, a gente precisa começar pela gente, não é? Com certeza, para nós
É absurdo, a gente tem um inconformismo muito grande, porque eu falo que a gente não muda de fase. Você fala do excesso de velocidade, o número de multas é muito elevado, a questão da falta do uso de segurança no banco de trás é constante, o motociclista com a viseira levantada também quase 60% dos motociclistas usam com a viseira levantada e a gente, são coisas básicas, são procedimentos básicos de segurança que a gente não consegue vencer, desenvolver uma cultura que nos tire dessa situação. Então, falo que a gente precisa, né, trazer esse tema sim para mostrar que é simples, gente. É igual acordar e ir lá lavar o rosto, escovar os dentes. Vai sair de moto, vai pegar a estrada ou até mesmo dentro da cidade, motociclista, baixa a viseira, não tem necessidade de ficar tomando vento no rosto, porque a gente sabe que é perigoso. Pode entrar ali alguma pedrinha, algum bicho, né, e atrapalhar na hora, e acaba desequilibrando, cai, vem um carro, um caminhão acaba passando por cima, atropela esse motociclista. Então são cuidados simples que o motorista pode tomar todos os dias. Sim, no esforço que a gente tem feito junto às empresas, né, o apelo para os adultos, para os pais, porque nós desenvolvemos paralelamente ações em escolas onde as crianças não têm a referência em casa. A gente está falando de cuidados básicos, o pai não usa o cinto de segurança, o pai não abaixa a viseira. Então, além de não cuidar da segurança dele, ele se torna uma referência negativa que vai perpetuando essa cultura de negligência que a gente tem no trânsito brasileiro. Inspetor João, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje. Sucesso aí com o Maio Amarelo. Espero que essas ações façam esses números caírem cada vez mais. Sim, obrigado pela oportunidade. Nós vamos trabalhar com muita força, acreditando bastante. São 20 anos quase na Polícia Rodoviária Federal e a gente não vai deixar de acreditar nunca que nós vamos vencer e vamos alcançar números melhores aí, que é importante para a qualidade de vida do nosso povo. Perfeito, e é que o inspetor disse, gente, exemplo arrasta. Então, teu filho tá vendo você dirigir e você tá sem cinto, não adianta nada, né? Depois pedir para ele colocar se você não usa. Então, exemplo arrasta, gente, faça, né? Porque a criança tá ali para copiar o adulto. Então, vamos mudar essa educação aqui no Brasil, viu?